Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Conheci o Jairo na época em que eu era namorado do Marcelo e acabei conhecendo mais ou menos o Jairo na mesma época. Marcelo era um amigo dele naquele tempo e juro, ele não despertava absolutamente nada em mim, até porque eu era apaixonada pelo Marcelo. Inclusive, cheguei a apresentar uma amiga minha pro Jairo. Os dois chegaram a ficar algumas vezes, até que no fim o romance não vingou. Depois disso, fiquei um tempo sem vê-lo. Aliás, eu já nem estava mais namorando o Marcelo, quando um dia a gente se encontrou assim por acaso. Conversamos, trocamos telefones. Ele me contou que também já fazia algum tempo que não falava com o meu ex-namorado. Os dois tinham perdido o contato. E sabe, pra mim, o Jairo era só um amigo. Eu não sentia por ele nada mais do que amizade. Até que tempos depois, ele me convidou para ir a uma festa de um amigo no trabalho. Eu aceitei e foi nessa ocasião que pintou um clima, como se diz. E a gente, no fim, acabou ficando junto pela primeira vez. Juro, eu nunca imaginei ter alguma coisa com ele. Nunca cheguei a cogitar isso na minha cabeça. Mas sempre tem uma primeira vez, né? E no fim, fiquei com ele e acabei gostando. Até porque ele se mostrou muito carinhoso desde o começo. E se muito bem, assim, na sua companhia. E como ele também gostou de ficar comigo, a gente continuou se falando, se vendo, até que rolou a nossa primeira vez. Inclusive, depois que a gente fez amor, lembro que eu falei, seja sincero, Jairo. Você imaginava que um dia isso fosse acontecer? Ele olhou assim para mim e balançou a cabeça. Olha, Daniela, pode ser que você nunca tenha imaginado, mas não vou mentir, viu? Sempre te achei uma garota muito bonita, sabe? Mas como você era namorado do meu brother, nunca tive esse tipo de pensamento, não. Quer saber? Eu também não. Quem diria, né? Que a gente fosse se reencontrar e se entender tão bem. Aliás, não quero te assustar, mas acho que estou sentindo alguma coisa por você. Olha, eu falei aquilo não porque estivesse apaixonado. Não estava. Na verdade, era até muito cedo para dizer isso. Só que não sei, eu nunca fui o tipo de menina, assim, que gosta de apenas ficar. Sempre gostei de compromisso. Então queria ver se ele ia tomar alguma iniciativa. Me pedir em namoro, por exemplo. Só que isso não aconteceu. Claro que ele também não estava apaixonado por mim. Mas, de todo modo, também devia estar curtindo ficar comigo, né? Até porque esse tipo de coisa a gente percebe. Com o tempo, a gente foi se apegando um no outro, assim, a cada dia. Mesmo assim, demorou para ele falar de relacionamento sério comigo. E ainda foi preciso uma mãozinha da minha irmã. Lembro que a gente estava ali em casa e, a certa altura, ela perguntou assim, como que não quer nada? Mas e aí, Jairo? Já pediu a Daniela em namoro ou vai continuar cozinhando, a coitada? Eu vi que ele ficou meio sem jeito. Aliás, não só ele, né? Eu também fiquei. Só que, para minha surpresa, ele falou, olha, Flávio, para mim, a gente já tá namorando, mas se for preciso um pedido formal... Ele falou aquela frase e ainda por cima... sabe, usou aquela expressão comigo que ele nunca tinha usado. É ou não é, amor? Ele nunca tinha me chamado daquele jeito assim carinhoso. Sabe, a gente ficava junto, coisa e tal, mas ele dizia alguma coisa assim mais clara a respeito de sentimento, ou me chamar de um nome carinhoso, não tinha acontecido. Isso me deixou tão surpresa e ao mesmo tempo bem emocionada. Me abri num sorriso. E aí confirmei. E depois perguntei se ele iria me dar um anel de compromisso, né?
no que ele devolveu a pergunta. Anel de compromisso, mas será que tem necessidade? Em resumo, até isso ele fez. Colocou uma aliança de compromisso no meu dedo. Só que ele não usava. Era só eu. Aliás, o Jairo sempre foi do tipo de cara que não usava nada. Não usava aliança, não usava relógio, não usava correntinha no pescoço, nada. Ele dizia que não gostava. Bom, como eu não sabia, pelo menos não assim de um modo claro, um dia acabei comprando um relógio para ele. Isso, repito, antes de saber desse pormenor, né? Ele nunca usou. Só depois é que ele explicou que era o jeito dele, que não gostava de usar. Enfim, o fato é que as coisas mudaram um pouco entre nós depois que começamos a namorar assim de um modo mais oficial. Até porque agora tínhamos firmado um compromisso. Pouco a pouco, ele foi me conquistando mais e mais. Chegou num ponto que eu já não tinha dúvidas sobre o que sentia por ele. O tempo foi passando, nosso namoro foi se fortalecendo, até que quando me dei conta, já estávamos juntos. Acredite quem quiser. Meu Deus, como o tempo passa. 6 anos. Detalhe, continuávamos sendo apenas namorados. Nesse período, a Flávia, minha irmã, já tinha conhecido um cara, namoraram por quase 2 anos, ficaram noivos e já estavam começando a falar de casamento. Olha, não vou mentir, viu? O fato de eu e o Jairo ainda não termos dado um passo além me deixava meio frustrada. Quando minha irmã ficou noiva, por exemplo, não nego que senti uma certa dor de cotovelo. Não por ela, claro. É porque sempre torci pela felicidade da minha irmã. Mas pelo fato de eu e o Jairo continuarmos exatamente na mesma. Quando começamos a namorar, a Flávia nem conhecia o Roberto. E, no entanto, já estavam até noivos, começando a falar de casamento. Não era necessariamente inveja o que eu tinha dela, mas uma frustração, assim, meio enrustida. Inclusive, eu conversei com o Jairo sobre isso. Perguntei quando que a gente ia dar um passo além, né? Mas ele respondeu daquele jeito. Ué, a gente não tá bem assim? Pra que complicar? Fiquei muito frustrada com a resposta dele. Eu já tinha, inclusive, falado pra ele que a gente não precisava nem ficar noivo. Podíamos pular essa etapa, né? Irmos morar juntos direto. Papel pra mim, pelo menos, era só uma questão de detalhe. Para mim, o que importava era a gente estar junto. Eu, inclusive, cheguei a procurar umas casas para alugar ali perto, mas ele não se animou. Aliás, sabe o que foi que ele falou? Quando eu perguntei se ele também queria morar junto comigo? Olha, por enquanto eu não quero mudar meu estilo de vida. Eu, Daniel, vamos deixar como tá, que para mim, sei lá, para mim tá perfeito assim. Para que mudar o que tá bom? Olha, para ele podia até estar perfeito, só que para mim não estava. Imagine, 6 anos de namoro. Para mim já era tempo suficiente para cada um de nós saber o que queria da vida, né? Mas ele parecia não dar importância para isso. E sem alternativa, eu fui me resignando. Quando minha irmã e o Roberto marcaram uma data, quem deu uma cutucada no Jairo foi a minha mãe. O Roberto já marcou a data do casamento, viu, Jairo? E você? Quando que você vai pedir a Daniela em casamento? Ou vai ficar nesse chove não molha? Ele só deu uma olhada assim pra minha mãe, depois olhou pra mim, e adivinha o que foi que ele respondeu? Absolutamente nada. Olha, não vou mentir. A certa altura, comecei a me sentir insegura. A pensar que talvez ele não gostasse tanto de mim. Sabe, porque tudo indicava que ele não queria assumir compromisso comigo. Por outro lado,
Se não gostasse, era o meu modo de me consolar, né? Eu pensar assim, se não gostasse, será que ele ia ficar perdendo tanto tempo assim comigo, 6 anos? Mas é como eu já disse, né? Sem outra opção, fui tocando a vida e aos poucos me resignando. Um dia, lembro que eu estava conversando com a Flávia, exatamente sobre o meu namoro. Ela falou, escuta, será que se você engravidasse, o Jairo não tomava uma iniciativa? Não sei, mano. Mas acho que sim, né? Até porque aí não teria mais desculpa. Por que você não engravida então, sua boba? Se você gosta dele, já devia ter feito isso há muito tempo. Será? Para ser sincero, eu tenho medo da reação dele. O fato é que depois que começamos a ficar juntos, eu tomava comprimido para não engravidar. Ele era bem meticuloso nisso. Vivia me perguntando se eu tinha tomado direitinho o remédio, porque não queria que eu engravidasse, de jeito nenhum. Pelo menos não naquele momento. Na verdade, eu também não queria. Até porque queria fazer tudo direito, né? Passo por passo. Queria me casar com ele primeiro, ajeitar a nossa casa, deixar tudo pronto e aí sim, pensar em termos do nosso primeiro filho. O problema foi que minha irmã ficou falando um monte no meu ouvido, meio que me incentivando a engravidar de propósito. Tudo para forçar o Jairo a tomar logo uma atitude em relação a nós dois. Aliás, ela não era a única a pensar que ele estava me enrolando. Minha mãe falava a mesma coisa. Um dia, inclusive, minha mãe chegou a dizer, olha, minha filha, se namoro de vocês aí não ata, não desata, daqui a pouco vocês vão completar 15 anos juntos e vão continuar sendo só namorados. Se o teu pai fosse vivo, já teria colocado esse rapaz na linha. Até quando que ele vai continuar te enrolando? Olha, nessas alturas, já não eram mais apenas 6 anos. Mais alguns meses já tinham se passado. Já estávamos nos aproximando dos 7 anos juntos. Inclusive, chegou o dia do casamento da Flávia com o Roberto. Eu e o Jairo fomos os padrinhos. Olha, no fim, talvez eu tenha tomado uma atitude meio egoísta, mas resolvi seguir o conselho da minha irmã. Parei de tomar o comprimido. Na minha cabeça, só tinha aquele jeito. Caso contrário, nosso relacionamento seria do jeito que a minha mãe falou. Não ia atar nem desatar. Quem sabe se eu engravidasse, ele tomasse uma atitude. Naturalmente que não falei nada com ele, né? Na verdade, não falei com ninguém. Nem mesmo com a minha irmã. Mesmo assim, cortei o anticoncepcional e fiquei na minha. E mesmo tendo cortado o remédio, olha, demorei para engravidar. Sempre que fazia um teste de farmácia e o resultado dava negativo, eu me sentia mais triste do que já estava. Sempre dava um rebate falso. Até que meses depois, para minha alegria, o teste finalmente, olha, mas foi muito tempo depois. Eu já estava praticamente perdendo a minha esperança. Não é que um dia eu fiz o teste e deu certo? Não consigo nem expressar em palavras a emoção que eu senti. Fiquei num estado de euforia. Mesmo assim, para ter certeza, que é para não comemorar antecipadamente e depois me frustrar, quem sabe, fiz o teste definitivo, o teste de sangue. E só então, com o papel com resultado positivo, é que fui conversar com o meu namorado. Ele foi a primeira pessoa a quem dei a notícia. Só que, quer dizer, eu nem posso dizer que aquilo me surpreendeu. Mas sabe, sempre tem aquela esperança, né, que ele ficou um tempão assim, segurando aquele papel na mão, olhando como se não estivesse acreditando, até que pelas tantas me encarou. Escuta, isso é alguma brincadeira?
Você fez isso de propósito. É ou não é? Você não tomava comprimido? Como que isso foi acontecer? Apesar de realmente ter feito de propósito, olha, eu fiquei de cara com a reação que ele teve. Porque ele ficou repetindo várias e várias vezes que eu tinha feito aquilo por querer. Que era a única explicação. Inclusive, disse que eu não tinha jogado limpo com ele. Até isso ele falou. Olha, eu fiquei tão magoado. Certa altura eu perguntei: nossa, Jair, você vai ficar me acusando? Você não ficou feliz de saber que a gente vai ter um filho? Isso não é questão, Daniela. Meu Deus, a gente conversou tanto sobre isso. Você sabia que não queria ter filho, pelo menos não agora. Você não podia ter feito isso. Decidido tudo assim sozinha, sobre uma coisa que diz respeito a mim também. Aconteceu, Jair. Não tive culpa. O que você quer que eu faça? Aconteceu, é? Pois sim. Ele falou aquilo e não me disse mais nada. Olha, ele ficou possesso. Eu já imaginava que ele iria ficar zangado. Só que não imaginei que fosse tanto. Eu ainda perguntei se ele gostava de mim. Coloquei até isso em dúvida, né? Até porque, convenhamos, se gostasse, teria reagido de outro modo. Ele foi enfático. É claro que eu gosto de você. Só que, filho, não estava na minha conta. Você sabe disso. Você fez de propósito. Pensa que eu não sei? Repito, apesar de ter feito por querer, eu não imaginava que a reação dele fosse ser assim. Ele não apenas não gostou, ele ficou furioso comigo. Furioso. De um jeito que me deixou até assustada. Cheguei a pensar que ele fosse pedir que eu tirasse a criança. Juro que pensei. Mas, felizmente, isso não aconteceu. E ainda bem que não, né? Porque se pedisse, juro que terminaria com ele na mesma hora. A certa altura eu perguntei: e a gente, Jair? Como que a gente fica agora? Essa gravidez muda tudo, né? Pra mim não muda nada. Como que não muda nada? Não tô te entendendo. A gente vai continuar como tá? Ele não respondeu. Ficou mudo, me olhando, com aquela cara que já explicava tudo. Olha, eu fiquei sem acreditar, porque pelo jeito, apesar de eu ter engravidado, continuaríamos na mesma situação. Eu morando ali com a minha mãe e ele morando com os pais dele. Eu, inclusive, cheguei a sugerir: a gente podia alugar uma casa. Por que você não se muda pra cá? Essa casa é grande. Dá muito bem pra gente morar aqui com a mãe depois que o nosso filho nascer. Ele balançou a cabeça, visivelmente contrariado. Não quero. Melhor deixar tudo como tá. Você tem o teu canto, eu tenho o meu. Em time que tá ganhando não se mexe. Olha, mais do que magoado, a reação que ele teve me deixou mais do que ofendido, até um pouco revoltado. Quando soube, minha mãe também se mostrou indignada. Foi conversar com o Jair, inclusive, mas ele não se dobrou. Diz que a gente continuaria junto, mas que não queria se mudar ali para nossa casa. Minha mãe então sugeriu que ele procurasse outro canto pra gente, alugasse uma kitnet, sei lá. Mas ele não aceitou. Falou que continuaria tudo do jeito que estava. Pensa na minha decepção. Cheguei a me irritar quando a gente conversou de novo. E no auge da minha revolta, ainda confessei que realmente tinha engravidado de propósito. Que tinha parado de tomar o comprimido. Fiquei com tanta raiva que acabei confessando. Foi até pior, porque ele ficou mais revoltado. Eu sabia, mas eu sabia. Olha, eu tinha certeza. Você não podia ter feito isso, Daniel.
Mas não podia mesmo. Isso é uma coisa muito séria, sabia? Isso é falta de lealdade. Depois que soube, depois da minha indignação e daquela revelação, ele se afastou. Eu ligava, mandava mensagem, mas ele simplesmente me ignorava. Olha, eu cheguei a pensar que ele fosse até terminar tudo comigo. Porque ficou uma semana fugindo de mim. Claro que isso me deixou mais desesperada do que eu já estava. Até que no domingo ele me procurou. Disse que tinha ficado nervoso, com a cabeça virada. Mas depois acrescentou: não quero me afastar de você, Daniel. Nem do filho que você está esperando mais. A gente continua assim como está. Você concorda? Ele falou que aqueles eram os seus termos, que era pegar ou largar. E aí, sem opção, adivinha? Infelizmente tive... O que eu iria fazer? Sabe qual é a atitude que eu poderia ter? Jogar tudo pro alto? Eu não tinha saída. Tive de aceitar. De todo modo, sabe, fiquei tão decepcionada que até o nosso namoro não é mais do jeito que era. Mesmo com a minha gravidez, mesmo comigo carregando o filho dele na barriga, ele não quis dar um passo além no nosso relacionamento. Prefiro continuarmos sendo apenas e tão somente namorados. Isso, sabe, é inevitável, né? Acabou acendendo uma luz de alerta na minha cabeça. Inevitável me perguntar: será que ele gosta de mim de verdade? Claro que gosta. Tá com você durante 8 anos, 9. Mas e daí? Tá comigo, mas não tá. Tá comigo, mas ele lá na casa dele e eu na minha casa. Será que isso é prova de que ele gosta de mim? Será que um dia ele vai querer formar uma família comigo? Ou será que só está me enrolando, ficando comigo de acordo com a sua conveniência? Eu não quero acreditar que ele só está comigo, sabe, por estar. Não quero acreditar que o que ele sente por mim não é aquilo que eu sinto por ele. Só que, meu Deus, ao mesmo tempo, principalmente depois dessa sua atitude, se ele me amasse, gostasse de mim do jeito que fala, por que então não quis morar comigo? Quando a gente gosta da pessoa, me corrijam se eu estou errada. A vontade que a gente tem é de ficar junto o tempo todo. Na verdade, não precisa nem casar comigo. Bastaria que a gente morasse debaixo do mesmo teto. Mas nem isso ele quer. Será que ele nunca vai tomar uma atitude nesse sentido? Será, meu Deus, que ele vai querer que eu continue sendo, pro resto da vida, sua eterna namorada? Quase 10 anos, meu Deus. Será que esse homem que diz que me ama, que gosta de mim de verdade, nunca na vida vai me assumir?